Senhor Jesus, graças a Deus por mais uma reunião, onde nós podemos tocar na palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, que a graça do Senhor, que seu Espírito possa ter liberdade hoje para falar com cada um de nós. Estamos desfrutando dentro do encargo do livro de Gálatas, a série O Ouvir da Fé. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, hoje nós nascemos numa era privilegiada. Hoje estamos aqui por causa do ouvir da fé. Ó Senhor Jesus, e o título da mensagem de hoje é Abraão, a bênção de Abraão. E o tema geral do livro de Gálatas é o único evangelho, o evangelho de Cristo. Graças a Deus que nós vamos ter comunhão sobre a bênção de Abraão. Irmãos, você sabia que você é um abençoado? Amém. O amém ainda está fraco. Você é um abençoado. Amém. Ó Senhor Jesus, e qual que é a bênção de Abraão? É o Espírito. Então você é abençoado com o Espírito. Vamos abrir no livro de Gálatas, capítulo 3. O Gálatas, Paulo, ele tinha a intenção de escrever o livro de Gálatas para inocular os irmãos da Galácia. Por quê? O que estava acontecendo ali? Eles estavam se desviando, se apartando da simplicidade do único evangelho. No versículo 1 fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, os Gálatas, eles foram fascinados, eles foram enfeitiçados pelos judaizantes que criam, que falavam, afirmavam que eles tinham que guardar a lei. Mas aqui Paulo fala para eles que eles não receberam o Espírito pelas obras da lei. Eles receberam o Espírito pelo ouvir da fé. Aqui nós vimos em semanas anteriores que a pregação da fé é melhor traduzida pelo ouvir da fé. Ó Senhor Jesus, a mensagem de hoje ela vai do versículo 6 até o versículo 14. No 14 fala assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, a bênção de Abraão chegou até nós. Muitos gostam de ouvir a história de Abraão, mas nós, como havia dito, nós somos privilegiados. Nós vamos ver que o que Abraão passou, o que Deus falou para ele, foi um pré-anúncio do Evangelho. Vamos ler, aqui mesmo fala, no versículo 8. Vamos ler o versículo 6, fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, os que da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, a experiência de Abraão que nós vamos ver hoje mostra esse Evangelho que foi pré-anunciado e que hoje se concretizou. Aleluia! Hoje nós temos o Espírito, que é a bênção de Abraão. Ó Senhor Jesus, nós vimos também em Atos capítulo 7, ali no contexto, que Estevão estava perante o Sinédrio, e ali ele falou da experiência de Abraão. Atos capítulo 7, versículo 2. Vamos ler um pouco de Atos capítulo 7. Senhor Jesus, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia,
antes de habitar em Harã. Aleluia. Primeiro ponto, o Deus da glória. Amém? O Deus da glória. Ele apareceu a Abraão. Irmãos, o Deus da glória apareceu para você? Ó Senhor Jesus, se o Deus da glória aparecer para nós, nunca mais os mesmos seremos. Ó Senhor Jesus, se ainda o Deus da glória não apareceu para você, essa noite você precisa ir diante do Senhor, falou, para que o Deus da glória apareça para você. Senhor Jesus. E Abraão, ele morava na Mesopotâmia. Nós sabemos que ele morava em Ur dos Caldeus, uma terra de idolatria. E uma terra onde as pessoas buscavam os seus próprios interesses. E Abraão ali, provavelmente o coração dele estava insatisfeito com aquela situação. E Deus é aquele que, de acordo com João, capítulo 3, ele é aquele que procura os verdadeiros adoradores, não é verdade? Então, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, Abraão, ele tinha um coração diferente. Ele tinha um coração de conhecer o Deus vivo e verdadeiro. O Deus todo-poderoso que criou os céus, que criou a terra, que formou o homem. Então, ele não estava insatisfeito com a idolatria. E aí, por causa desse coração, o Deus da glória apareceu para ele. Versículo 3. Ele disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que vós agora habitais. Vamos ver um pouquinho sobre essa experiência de Abraão ao sair da terra de Ur dos Caldeus. Gênesis capítulo 12. Ó Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, o foco da mensagem de hoje é nos mostrar a experiência de Abraão sobre o ouvir da fé. Gênesis capítulo 12, versículo 1 fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão. Então, aqui há um ponto importante. O Senhor, o Deus da glória, apareceu para Abraão, é um ponto. Agora, o Senhor disse a Abraão, ou seja, ele ouviu a palavra do Senhor. A fé, ela só vem por meio da palavra. Vamos manter Gênesis 12, mas vamos lá vocês já conhecem, Romanos capítulo 10, versículo 17, né? Vamos ler rapidamente. Romanos 10, 17 fala assim, e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus, essa aqui é a mesma palavra que nós lemos lá em Gálatas, na pregação, aqui é o ouvir, né? Então, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, essa palavra gera fé em nós. Por que Abraão teve força para sair de Ur dos Caldeus? Porque ele ouviu a palavra. Porque o Senhor falou com ele. Então, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Voltando em Gênesis, lá fala, então Deus apareceu para ele e deu um comando, e deu uma ordem. Ó Senhor, deu um mandamento. E fala, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, dessa terra de idolatria, onde as pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses. Lá tinha ídolo para toda e qualquer necessidade que um homem havia. Havia o Deus da plantação, havia o Deus da chuva, o sol. Ó Senhor Jesus, por causa da queda do homem e também por causa do julgamento de Deus com o dilúvio, depois nós sabemos que veio Nimrod e criou uma cultura, uma civilização que se tornou independente de Deus. Então, para isso, eles criaram os ídolos. Nós já vimos isso aí em mensagens passadas. Mas, aleluia, que o Senhor falou para eles, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti
farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, além de aparecer e falar para Abraão, Deus fez uma promessa. Ó Senhor Jesus! E nessa promessa nós vemos alguns elementos importantes. Primeiro, de ti farei uma grande nação. Segundo, te abençoarei. Ó Senhor Jesus, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ó Senhor Jesus. Então a promessa, além disso, mais para frente nós vemos, a promessa é composta também com a herança. Deus prometeu para ele uma boa terra, uma terra que ele ia herdar. Ó Senhor Jesus, mas nós devemos ver, irmãos, perceber como foi o coração de Abraão. Primeiro, ele tinha um coração de conhecer esse Deus vivo e verdadeiro. Segundo, ele teve um coração de obediência, porque Deus falou para ele sair. No versículo 4 fala assim, partiu. Ele partiu. Isso mostra que Abraão obedeceu a Deus. Ele questionou? Ele exigiu de Deus alguma coisa? Fala aí, bom, eu posso sair, mas o Senhor tem que preparar tudo para mim, para onde eu vou. Primeiro, para onde que o Senhor vai me mandar? É uma terra boa? É uma terra que vai dar para mim sobreviver, sem sofrimento, sem preocupação? Ele não fez nenhuma exigência. Ele simplesmente creu na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! E quanto a nós, irmãos? Como está o nosso coração? Como está a nossa obediência a Deus? Se Deus aparecer para nós hoje e falar para nós, para fazer a sua vontade, nós vamos fazer algum tipo de exigência? Nós vamos colocar alguns requisitos para obedecer a Deus? Ou nós vamos ter um coração como o de Abraão? Ser simples. Nós já ouvimos falar do SOS, né? O que é o SOS? Simples, obediente e submisso. Isso é o que agrada a Deus. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. A nossa inteira submissão à palavra dEle. E comparando com as obras da lei ela utiliza o nosso esforço para fazer a vontade de Deus. Mas o ouvir da fé, o requisito principal é nós crermos na palavra do Senhor. Então, a promessa de Abraão, ela é composta da bênção, ela é composta da descendência, que o Senhor falou para ele ia fazer uma grande nação, e é composta da terra. Ó Senhor Jesus, a terra que Deus prometeu para Abraão não é apenas aquela boa terra de Canaã, irmãos. Deus, Ele tem uma vontade. E a vontade de Deus é ganhar essa terra, não é verdade? Então, a terra que Deus prometeu a Abraão não é a terra física. Se você está aqui nessa noite querendo uma bênção física, uma bênção material, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Lá em 1 Coríntios fala, se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas Abraão, ele creu na promessa de Deus. E nós sabemos qual era a condição de Abraão. Quando ele saiu de Canaã, ele tinha quantos anos? 75 anos. Ó Senhor Jesus. E depois, além disso, a sua esposa Sara era estéril. Mas Deus prometeu para ele ser uma grande nação. Deus prometeu para ele ser uma bênção. E ele saiu. Talvez no início a fé de Abraão era pequena. De forma que, quando ele saiu, o Senhor falou para ele, sai da tua terra e da tua parentela. Mas o que ele fez? Levou consigo seu pai e levou Ló, o seu sobrinho. Talvez no seu entendimento, que o Senhor falou para ele ia ser uma grande nação, seria por meio do Ló.
mas o Senhor não falou isso. Mas muitas vezes, quando o Senhor fala uma palavra, nós gostamos de usar muito a nossa lógica. Porque o homem, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele gosta de agir pelo certo e pelo errado. Ele gosta de agir pelas coisas lógicas. Mas Deus não age pelas coisas lógicas. Ele age conforme a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Então, Deus prometeu para ele uma herança, uma descendência. Mas aqui, vamos ver em Gálatas, capítulo 3. Não, vamos ler o versículo 7 de Gênesis 12 ainda, versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, o Senhor prometeu dar essa terra à descendência de Abraão. Gálatas capítulo 3. Quem que é essa descendência? Seria o povo de Israel? Ó Senhor Jesus. O Senhor falou que a descendência aqui é em singular, mas essa descendência estava referindo ao descendente que é Cristo. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, Deus já estava pré-anunciando o evangelho a Abraão. E o Senhor, no versículo 7 de Gênesis 12, falou que a descendência dele ia herdar essa terra. Olha só, irmãos, qual que é a vontade de Deus? Vocês estão lembrados qual que é a vontade de Deus? É fazer com que Cristo encabece todas as coisas. Ó Senhor Jesus, e a bênção de Abraão, ela tem o propósito de fazer com que essa vontade de Deus seja realizada. Ó Senhor Jesus, qual que é o propósito da bênção? Aí nós estamos desfrutando, Gênesis 1:28, quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ou seja, nós expressamos Deus por meio da imagem e a semelhança. Mas no versículo 28 fala assim, e Deus os abençoou. Olha só, quando Deus criou o homem, Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, a bênção é para que nós governemos essa terra. O mundo que há de vir não foi sujeito a anjos, mas ele será sujeito ao homem. Nós vimos no grito de guerra que o Senhor estendeu os céus, fundou a terra, mas criou dentro do homem o espírito humano. Justamente para quê? Para que o próprio Deus entre para dentro do homem. Tanto é que em Gênesis, quando Deus criou o homem e o abençoou, e falou para ele ser fecundo e multiplicar, o que Deus pôs diante dele? A árvore da vida. Porque não adianta o homem só multiplicar. Deus queria ser multiplicado através do homem. Para isso, o homem deveria ter comido da árvore da vida. Mas, infelizmente, o homem fez uma escolha e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o Senhor ainda não desistiu do homem. A história do homem, a gente vê ali em Gênesis capítulo 6, que o homem se tornou carnal e chegou a um ponto de Deus falar, o meu espírito não mais agirá no meio do homem. E aí o Senhor veio o dilúvio, mas ali havia um homem que achou graça diante de Deus, veio Noé. Ó Senhor Jesus! E Noé, vimos ali que a sua descendência, quando passou o dilúvio, o que o Senhor falou para Noé? E Deus os abençoou. E falou, sede fecundos, multiplicai-vos. A mesma coisa que falou em Gênesis. O Senhor falou para Noé, porque ele queria ter um novo começo para fazer a sua vontade nessa terra. Mas, infelizmente, de Noé veio o Nimrod, que levou a geração a pecar contra Deus. Mas, aleluia, que Deus veio chamar Abraão, a raça chamada. E a partir de Abraão que creu,
Deus fez uma promessa de a sua descendência governar essa terra, herdar essa terra. Ó Senhor Jesus, e como que Cristo vai governar essa terra, sujeitar essa terra? Por meio da igreja, por meio do seu corpo. Hoje nós somos a expressão de Cristo hoje na terra. Hoje nós somos a parte que vai operacionalizar que todas as coisas sejam governadas por Cristo. Olha a sua importância, irmãos. Olha a nossa importância. Hoje o Senhor nos deu o seu Espírito para que Ele possa reinar em cada um de nós. Para Ele governar essa terra, ganhar essa terra, primeiro a igreja precisa se submeter a Cristo. Primeiro nós temos que nos humilhar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. E um ponto importante na questão de Abraão, na história de Abraão, é que ele obedeceu. E nós vimos que Abraão, a fé dele foi sendo trabalhada aos poucos. Então Deus falou para ele, prometeu uma descendência, só que ele ainda não estava satisfeito, porque ele tinha 75 anos. Aí no capítulo 15 de Gênesis, ali a gente vê umas experiências importantes. Aí fala assim, o Senhor, no versículo 1, Gênesis 15, 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Agora, olha o que respondeu Abraão. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então Deus falou para ele que ele teria um descendente. Só que com o passar do tempo, Abraão, talvez ele ficou meio preocupado. Até agora, não vi nenhum milagre, não vi nada acontecer. Ó Senhor Jesus. Aí ele falou, então, provavelmente, Ló já tinha separado de Abraão, né? Então, provavelmente, quem vai ser o meu herdeiro é o meu servo fiel, o Damasceno Eliezer. Mas o Senhor disse para ele, disse mais a Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Ó Senhor Jesus! E aí, Abraão recebeu essa palavra do Senhor. E Sara, provavelmente, compartilhou com Sara, né? Falou para Sara. E aí, o que aconteceu? A promessa do Senhor está demorando. Aí que nós vamos ver que Abraão já estava com 86 anos. Então, quando o Senhor chamou, 75. Então, mais ou menos 10, 11 anos depois, a promessa ainda não foi concretizada. Olha só. E muitas vezes nós somos ansiosos assim, não é verdade, irmãos? Quando o Senhor fala uma palavra, a promessa dele, o Senhor falou que vai voltar. Mas muitos julgam a volta do Senhor demorada. Mas o que Abraão tinha? Ele tinha perseverança. Ó Senhor Jesus! Apesar dele ter errado, aqui que nós vamos ver, mas ele tinha um coração para o Senhor. Então, aqui no capítulo 16, aí, vamos ver. No versículo 1 fala assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho dela. Então, provavelmente, eles entenderam que o descendente deveria vir só de Abraão. Como Sara era estéril, então Sara ofereceu a sua serva Agar para que Abraão pudesse ter filho com ela. Irmãos, por causa disso, a gente viu aqui que no versículo 15, fala assim, Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael.
Aí no versículo 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ou seja, 13 anos depois, alguma coisa aconteceu ali que Deus não mais apareceu para Abraão. Deus não falou mais com Abraão. Por um lado, a gente entende que Abraão teve uma grande perda, né? Porque ele ficou os 13 anos sem a presença de Deus. Mas e do lado de Deus? Deus perdeu 13 anos de fazer a sua vontade. Porque se Abraão tivesse obedecido antes, ele teria 13 anos a mais para que pudesse fazer a sua vontade. Então, com o esforço do homem, o esforço de Abraão e de Sara, tanto Deus perdeu quanto Abraão perdeu. Ó Senhor Jesus, o que isso traz de experiência para nós? O que Paulo estava querendo falar para os Gálatas é que vocês voltarem para a lei, vocês vão voltar a se esforçar, usar a sua capacidade, a sua habilidade, a sua esperteza para fazer a vontade de Deus. E isso não agrada a Deus. A carne do homem, ela quer agradar a Deus. Só que Deus não aceita, não concorda com a nossa carne. Ó Senhor Jesus, depois nós vamos ler, por causa do tempo, só esse versículo 17:1, vamos concluir ele, fala assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Olha só o que Deus falou para ele. Abraão, é como se Deus estivesse falando. Eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua força natural para me fazer a minha vontade. Se eu prometi que você vai ter filho com Sara, você vai ter. Irmãos, isso é uma grande lição para nós. Não duvide da palavra do Senhor. O Senhor, se Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. O que cabe a nós é esperar. Abraão, ele aprendeu a lição a esperar em Deus. Ó Senhor Jesus. E para nos mostrar a questão da carne, nós vimos 1 Samuel capítulo 15. Ali mostra a história de Saul. Saul, no início, ele era alguém que humilde, ele era simples. Quando Samuel foi ungir o rei, ele estava escondido entre as bagagens, né? Mostrando a simplicidade dele. E aí no capítulo 15, o Senhor apareceu para Samuel, que era o profeta da época. Vamos lá, Gênesis capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Irmãos, se você quer ter uma vida cheio de bênção, atenta às palavras do Senhor. Quando nós atentarmos às palavras do Senhor, o Senhor vai nos abençoar. É igual Êxodo 19, lá fala, se diligentemente ouvirdes a minha voz, aí nós seremos a sua propriedade peculiar. Ó Senhor Jesus. E assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí o Senhor, por causa do tempo não vou ler, aí o Senhor falou para Saul, por meio de Samuel, que Saul deveria exterminar toda a descendência de Amaleque. Ele pediu para ferir Amaleque, destruir. Vamos ler esse versículo 3. Vai, pois, agora, versículo 3, e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí você fala, ai Deus, o que é isso, Deus? Matar todo mundo? Aí a gente vai para a nossa lógica. Aí a gente quer viver pelo certo e pelo errado. Para Deus, Amaleque era uma figura da carne. E a carne, ela milita contra o espírito. A carne, ela quer nos impedir de fazer a vontade de Deus. A carne nos impede de entrar no reino, irmãos. Então, para o Senhor, Ele quer exterminar. Ele quer destruir toda a nossa carne. Ó Senhor Jesus.
E aí Saul foi saiu para destruir Agag. O que aconteceu? Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, eles preservaram o melhor da carne, os animais gordos. Ele preservou o rei Agag, achando que poderia ter algum proveito com isso. Mas qual foi a consequência disso? Ó Senhor Jesus. Por causa disso, ele perdeu o reino. Aí no versículo 22, para finalizar aqui, fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a tua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos, isso é muito sério. O Senhor tem nos falado a sua palavra. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, lá fala que importa que nos apeguemos com mais firmeza. Ó Senhor Jesus, fala assim: por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó Senhor Jesus, no capítulo 4 ainda de Hebreus, versículo 1, fala assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se Deus com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ó Senhor Jesus, então, irmãos, vamos ser simples, vamos ser obedientes, vamos ser submissos, ouvir diligentemente a palavra do Senhor e praticá-la, para que a promessa que foi feita a Abraão também, ela possa ser praticada em cada um de nós, né? Ó Senhor Jesus, graças a Deus por essa promessa que foi dada a Abraão. Então, o obedecer é melhor do que sacrificar. Ó Senhor Jesus. E Abraão, ele creu. Vamos voltar para Gálatas capítulo 3. Abraão creu e isso foi creditado, isso foi imputado para a justiça. Gálatas 3:8 fala: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Quando Deus deu a lei veio 430 anos depois de Abraão. E a promessa foi feita antes da lei. Então, Deus apareceu para Abraão antes da lei. E Abraão, ele, na experiência que ele usou a sua carne, ele teve a experiência de ser circuncidado 24 anos depois daquela experiência que ele saiu de Canaã, de Ur dos Caldeus. Mas a circuncisão, na verdade, foi uma figura, foi uma sombra para tratar com a carne dele, que hoje, na realidade, é a cruz de Cristo. Quando o Senhor morreu na cruz,
ele crucificou a nossa carne, o nosso velho homem. Então, todas as coisas negativas foram crucificadas ali na cruz. Mas se nós ainda, quando o Senhor deu a lei, ela foi uma dispensação temporária. Por um lado, antes de vir Cristo, Deus não deixou o povo à mercê. Ele usou a lei como um aio, como um tutor, para que o povo fizesse a vontade de Deus. Mas quando o Senhor viesse, o que deveria ser feito? Romanos capítulo 10, versículo 4. O que fala lá? Romanos 10, 4 fala assim: porque o fim da lei é Cristo. Então, o homem não deveria mais viver pela lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando Cristo veio, ele veio não para abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Mas ele também veio para mostrar para o homem que não deveria cumprir a lei. Porque se o homem tentasse cumprir a lei, ele estaria debaixo de maldição. Deuteronômio 27, eu não vou ler por causa do tempo, lá fala que se o homem não cumprir um requisito da lei, ele é maldito. Ou seja, quando o homem quer guardar a lei, cumprir a lei, e deixa de cumprir um requisito, ele é maldito, ele está sob maldição. E quando o Senhor Jesus veio, ele intensificou a lei. Falou, no Antigo Testamento, se você matasse uma pessoa, era um pecado. Mas se você odiar o seu irmão, é como se você tivesse matado seu irmão. Ou seja, para mostrar para o homem que ele não consegue cumprir a lei. Mas para mostrar para o homem que ele deve viver pela fé. Ó Senhor Jesus. Então, de modo que os que são abençoados com o crente Abraão, os da fé são os que são abençoados pelo crente Abraão. Vamos terminar os versículos. É evidente, versículo Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, o que é esse Espírito, irmãos? Eu vou tentar limitar aqui por causa do tempo, mas esse Espírito é o próprio Senhor. 1 Coríntios 15, 45. Ali fala que o último Adão, ele se tornou Espírito vivificante, Espírito que dá vida. Quem que é esse último Adão? É o próprio Senhor. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. É o Espírito que dá vida. João capítulo 14. Ali o Senhor falou para os discípulos, já estava avisando para os discípulos que ele teria que morrer. Aí no versículo 1 fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 16 fala: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, a bênção de Abraão é esse Espírito, o Espírito da verdade. No capítulo 16, fala ainda desse outro Consolador, que é o próprio Senhor, o Espírito da verdade. No versículo 8 fala assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor Jesus, quem vai convencer o mundo, irmãos, do pecado? Somos nós? É o Espírito. Por isso que não é pela nossa força, não é pela nossa eloquência, não é pela nossa capacidade, mas é por meio do Espírito em nós. Quando você sai à rua, posso orar por você, ler uma imersão para as pessoas, é o Espírito que vai fazer a obra. Ó Senhor Jesus, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. Ó Senhor Jesus,
Isso mesmo, quando o Senhor Jesus, ele ia morrer, quando ele morreu e ressuscitou, ele falou ali em Atos capítulo 1, ele apareceu para os discípulos e ali permaneceu com ele 40 dias, né? No versículo 4 fala assim, e comendo com eles, Atos capítulo 1, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Qual que é a promessa do Pai? Capítulo 2, no versículo 17 fala assim, no 16 fala assim, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sobre vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ó Senhor Jesus. Então, a bênção que foi prometida a Abraão é o Espírito. E esse Espírito, com a morte do Senhor e ressurreição, ele se tornou esse Espírito, esse outro Consolador, que estará conosco para sempre. Mas qual que é o objetivo dele? É alcançar toda essa terra, irmãos. O foco de Deus é fazer com que toda essa terra esteja debaixo do governo de Cristo. Ó Senhor Jesus, esse é a bênção de Abraão. E nós somos privilegiados, porque nós estamos no lugar e na hora certa, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Deus está contando conosco, não pela nossa força e eloquência, porque reparai na vossa vocação, né? Deus não chamou os sábios desse mundo, Deus chamou as coisas loucas, aquelas que não são, para envergonhar as que são. Mas dentro de nós temos um tesouro precioso, nós temos o Espírito. O Espírito tem todas as experiências que o Senhor Jesus passou nessa terra. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Agora nós vamos abrir um tempo para compartilhar. Amém? 10 irmãos? 10 irmãos, vamos abrir aqui para os irmãos também contribuir com o compartilhar. Amém.